Olá pessoal, tá chegando aí, né? Foi uma galera boa, turma aí. Gostaria só que me desse um retorno, tá? Para ver se o áudio tá legal, tá dando para ouvir bem. Dá só um joinha para saber se tá ok, tá? Dentro de alguns instantes a gente vai começar, tá bom? Então lá, bem-vindos! É isso aí, pessoal, acabando de chegar aí pra gente manter o horário, né? Já 8 horas, 20 horas, né? Então nós vamos iniciar aí a nossa aula de hoje nessa modalidade um pouquinho diferente, né? Eu confesso que eu curto bastante, eu fico muito à vontade aqui também. É um universo que eu aprendi a gostar já desde o ano passado. Então a gente tem a oportunidade, não tem outro jeito, né? A gente acaba tendo que resolver essa necessidade, né? De continuarmos o conteúdo aqui por esse meio, né? Sei que alguns de vocês aí têm ficado com essa preocupação, né? Concurso suspenso, mas veja bem, cancelado e suspenso são coisas diferentes, né? Então logo a coisa se resolva, a gente tem que estar pronto para entrar em nível de competição. Então, por favor, que nada desse externo aí tire aí o seu gás, a sua animação, a sua disposição, tá bom? E vamos tocar na vida. A gente precisa trabalhar e continuar estudando, tá? Então logo reabra. As pessoas não têm que estar mais preparadas que você não. Você tem que estar na frente disso aí. Sei que às vezes é desestimulante, alguns até já pensaram em esmorecer, mas vamos lá. Vida que segue. Até contar para vocês uma história rápida aqui, enquanto dá o tempo de nós entrarmos com a aula para valer. Quando eu fiz o concurso para ser oficial temporário, né? Eu já estava já na semana da concentração final, faltando uma semana, já tinha entregado meus 2 empregos, um inclusive de 10 anos, né, na rede SESI, e o concurso foi suspenso. Vocês imaginam a cabeça como é que ficou, né, tendo que cuidar de família, tal, e o concurso ficou 7 dias suspenso, né, e ainda bem que voltou e deu tudo certinho. Então, às vezes acontece, né, a gente só não pode tirar a nossa disposição e o nosso gás, tá bom? Então vamos lá, deu 8 horas, a gente agora vai então entrar para valer, tá certo? Eu acabo não tendo hoje muito retorno de vocês, né? Com relação à escrita aqui, não é um quadro improvisado, esse quadro eu também costumo usar para recado pessoal, hoje vai ser usado para dar aula. Então, se houver alguma coisa, eu vou ficar aqui entre e-mail eu e e-mail quadro. Se alguém sumir, aí para a próxima aula a gente conversa. Mas se Deus quiser vai dar certinho até o final, tá bom? Bom, eu não sei se vocês se lembram, mas na nossa última aula nós falamos sobre substantivos, não é verdade? Terminamos praticamente toda a matéria quando eu analiso o substantivo sozinho. Então vamos só relembrar. Então a gente viu
a classificação que o substantivo tem, né, que ele pode ser comum ou próprio, concreto, abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado e coletivo. Lembra disso? Depois a gente falou sobre o gênero dos substantivos, né? Os biformes e os uniformes. Lembra? Biforme, quando eu tenho duas formas, aluno, aluna, foi exatamente esse exemplo que eu dei no quadro. Depois o uniforme, né? Que eu tenho o sobrecomum, o comum de dois e o epseno. Estão lembrados? Sobrecomum, lembra aquelas palavras lá, o capital, a capital, né? Depois o comum de dois, o cliente, a cliente, depois o epseno, que eu vou usar os especificadores macho e fêmea. Depois a gente foi para o número dos substantivos. Eu espero que você esteja com o seu caderno por perto, que você vai folheando e vai lembrando. A gente viu lá as palavras terminadas em vogais, que eu acrescento S, palavras terminadas em al, el, il, ol, ul, que faço a terminação em IS, R, S, Z e L, que eu faço o plural em ES, M, que eu faço o plural em NS, e depois o plural da forma ão. Né? Então aí foi o finalzinho da nossa última aula, então nós falamos aí da flexão de número, ok? Bom, para encerrar hoje, eu vou falar da flexão de grau do substantivo. É um assunto rápido, hoje eu vou fazer assim, pequenos assuntos, tá? Só para vocês saberem de que se trata. Eu vou falar do finalzinho do substantivo, no grau, depois eu vou falar do artigo, tá? E depois eu pego o adjetivo, então a gente deve encerrar falando do adjetivo, tá certo? Então, são esses três assuntos, término do substantivo, o artigo e o adjetivo. Bora lá, quero dar as boas-vindas, você que está assistindo essa aula com alguém aí, né? O tio, o pai, a mãe, irmão, namorado, o cachorro, o papagaio, quem estiver aí, muito bem-vindo. Sou o professor Celso, professor de língua portuguesa, apaixonado pelo que faço. E aí nós vamos agora para a nossa luta boa. Vamos embora? Bom, então, como combinado, a gente vai continuar falando sobre o substantivo. E eu vou falar rapidamente de uma variação do substantivo que é o grau, né? O grau que ele poderá ser expresso no aumentativo e o grau que poderá ser expresso no diminutivo, né? Então são essas duas possibilidades. Eu gostaria de chavear aqui, porque a gente sabe que as questões de prova envolvendo o grau no que diz respeito a tamanho são muito poucas, né? Aumentativo é muito grande, diminutivo é pequeno. Bom, a gente sabe que quando se vai para o caminho da interpretação, é muito além disso, né? Então você vai ter valores que você vai acrescentar à palavra quando você quer destacar o grau, não é verdade? E que valores são esses? E a gente vai descobrir isso do ponto de vista semântico, fazendo uma análise de contexto, é mais textual, né? Então você tem um grau que trabalha a ironia, que trabalha o valor depreciativo, que trabalha o valor de afinidade, né? Que nós chamamos aí, afinidade, e o grau pode trazer também familiaridade, né? São algumas possibilidades que o valor semântico do grau vai me dar. Vamos falar isso em termos de exemplo, porque fica mais fácil, tá bom? Por exemplo, ironia, né? Às vezes o grande quer dizer muito pequeno e o pequeno quer dizer muito grande, né? Então quando você fala assim, nossa, que casão que você mora, né? E às vezes é um casebre, então a pessoa está colocando até um valor depreciativo em cima disso aí, né? Mas às vezes vai ser irônico mesmo, né? Quando a pessoa às vezes faz uma propaganda da sua casa, né? E de repente essa pessoa que recebeu a propaganda chega lá e vê que não é isso tudo. Aí ele vai dizer, nossa, casão mesmo, bem que você falou. Mas a gente está vendo ali que de casão não tem nada. Tem um nível de ironia pesado ali, né? Quando você pensa também em termos de pessoas, né? O tamanho, né? Às vezes o pai olha para o namorado da filha, né? O namorado tem lá 1,90m, 1,95m. Então o cara é um poste vestido de gente, né? Quase isso. E de repente, a hora que aquele cara passa, o pai assim vira para a filha dizendo, nossa, que namoradinho que você foi arrumar, né? Então veja bem, que esse namoradinho não tem nada a ver com o tamanho, ele tem a ver então com o valor agora sim
depreciativo, porque a pessoa às vezes não é de uma boa índole, ou o pai não foi com a cara do sujeito. Acontece, não é verdade? Então, quando se pensa, né, quando você fala, oh, esse é o queridinho da mamãe, né, às vezes a mãe falando isso, ela não está depreciando, não tem nada, ela quer dar a ideia da familiaridade, né? Ou seja, você está sempre próximo de mim, né? E a afinidade, às vezes, a criança apresenta muito, né, os amigos como esse aqui é meu amiguinho de escola, né? Então, a questão da afinidade, alguém que para ele tem um valor e ele faz questão de acentuar isso quando ele está no grupo. Então, o grau, ele também indica tamanho, tá? Mas muito cuidado com o valor semântico do grau, porque no substantivo, na maioria das vezes, as questões de grau vão estar nas questões de interpretação de texto. Então o texto vai me ajudar a entender o que deve ser usado. Beleza? Então aqui eu encerro o substantivo sendo estudado isoladamente. Pessoas, ficou aqui, eu não vou falar agora, da flexão de número de substantivos compostos, em outras palavras, o plural de substantivos compostos, tá? Isso vai ser na próxima aula, que eu preciso terminar pelo menos o adjetivo e o advérbio, tá certo? Então, a gente vai deixar o plural de palavras compostas para ser estudado juntos, substantivo e adjetivo, tá certo? Então agora, vamos para a segunda parte da nossa aula, que também é curtinha, né? A outra parte, a terceira parte, que vai ocupar um pouco mais de espaço. De quem eu vou falar agora? Pelo nosso programa, que eu passei para vocês aí no início da aula, nós vamos falar agora do nosso amigo artigo, né? É uma palavra pequenininha, mas que tem uma importância muito grande na língua, na funcionalidade da língua, tá? Então, não olha com desprezo para o artigo não, tá? Porque ele tem aí a sua especificidade. Primeira questão de identificar, né? A palavra artigo vem de articulum, né? Pequeno pedaço, né? Mas que tem aí uma importância muito grande, como eu acabei de falar. Você já falou isso, professor? Pois é, estou repetindo. Os artigos, né? Eles são definidos, interessante que eu já usei a palavra definido, né? Eles são classificados em definido, e o artigo pode ser chamado também de indefinido, né? Indefinido. Bom, aqui nós vamos ter o a e os respectivos plurais, né? E aqui o indefinido, eu tenho um e uma e uns e umas, já aplicando aí o plural, né? Então veja bem, a primeira coisa então que eu tenho que saber, daqui o meu paninho para apagar, né? Meu paninho que não abandono nunca, por que então esse nome definido e indefinido? Claro que tem uma função, né? A palavra definido vem da expressão dar fim, dar cabo. Na verdade, nós traduzimos isso como dar precisão para a informação, né? Você só vai usar o artigo definido quando houver entre você e aquele que fala um nível de precisão de informação realmente assustador, né? A palavra é essa. Então, quando você conversa com alguém e fala assim, traz o caderno para mim. Quando eu peço para trazer o caderno, trazer a mesa, tem que ter havido entre nós dois um acordo prévio para saber de que mesa eu estou falando, de que eu estou falando, tá certo? Então, nesse caso, é bom a gente lembrar o seguinte, o artigo definido, ele não me dá margem para escolha, porque ele deu fim, eu tenho finalidade, onde eu quero chegar, beleza? Isso não acontece, por exemplo, quando eu tenho o artigo indefinido. É artigo, aqui inclusive tem muita gente que confunde o artigo indefinido com numeral, a gente vai tentar sanar isso para não ter problema, tá? Então, o artigo indefinido é aquele que não define, que não dá fim, que não dá cabo, que não dá precisão. Traz uma blusa para mim. Meu amigo, você tem que aceitar qualquer uma, né? Traz, um dia desses eu vou à sua casa. Meu amigo, eu estou marcando data. Uma hora dessas aparece lá em casa. Ó, você deixou o jogo franco. Se essa pessoa chegar lá a qualquer momento, você vai ter que acolhê-la. Porque foi isso que você pediu. Para ela chegar e aparecer uma hora. Esse negócio é até meio esquisito, né? Aparece lá em casa. Isso é coisa de assombração, né? Tá doido, esquisito. Não, vai lá em casa. Então, quando você fala
E às vezes a gente vê isso muito em casa, né? Com todo respeito pelo carinho pelas mães e pelos pais, mas a mãe às vezes pede pra gente assim, traz uma toalha pra mim. Aí você vai lá e pega a primeira toalha da gaveta, né? E a mãe, mas eu quero a toalha branca. Ô mãe, por que a senhora não falou, né? Então, ela usa um artigo indefinido, mas na verdade na cabeça dela a informação está toda resolvida. Mas você não está dentro da cabeça da pessoa para saber o que ela quer de fato. Então, não era uma toalha que ela queria a toalha. Então, o artigo definido e indefinido, ele vai dar um nível maior de precisão para a informação. Tá? Toma um pouquinho de cuidado, porque o artigo indefinido uma, pode às vezes ser confundido com numeral. Como é que a gente sai dessa? Por contexto. Tá? O contexto, você consegue medir se a pessoa está apenas indefinindo ou se ela está quantificando. Né? Traz uma bola, 2 cadeiras e uma mesa. Meu amigo, o contexto aí é quantificação. A bola aí é número. Né? Agora, traz uma cadeira para mim. Inclusive, se eu quisesse especificar, traz a cadeira que está na mesa. Mas esse uma aí é apenas um artigo. Sozinho, quase sempre vai ser artigo, tá? Agora, dependendo do contexto, é claro que isso pode se tornar um numeral. Então, quem vai decidir se é um numeral ou um artigo, no caso do é o contexto, tá bom? Não, quase não vejo questões muito cobrando isso, que é de quase sempre passivo de recurso. E banca nenhuma quer questão para ser anulada, não é verdade? Então, fiquem atentos, porque isso aí pode ser uma questão que não vai ser muito cobrada. Mas é bom lembrar, para um ser numeral, tem que ter um contexto de quantificação para a gente não fazer confusão. Porque não nos podem fazer engolir uma indefinição como sendo uma quantificação. Beleza? Quantificação é numeral. Indefinição é um artigo. Beleza? Para aqui, a gente tem que tomar cuidado dentro desse estudo, né, com as contrações, né? Isso é uma coisa que a língua portuguesa ela usa muito, né? Então você vai ter, por exemplo, a contração com a preposição de, né? De mais o vai dar o do, né? Que pode virar dos, né? Se esse artigo que for para plural. De mais a vai virar da, e que pode virar para o plural das, se aqui for um as. Existem alguns outros que o pessoal costuma não falar muito, né? Mas, por exemplo, de mais que vai virar dum. Ah, mas isso é feio, parece que não faz parte do padrão. Só não parece como faz, tá? Duma, possivelmente você vai encontrar por aí, tá? Outra é a preposição em, né? Mais a vai dar na. Em mais o vai dar no. Em mais vai dar num, né? Num desses encontros casuais, né? Engenheiros do Havaí cantando essa música aí, né? Então, e aí em mais uma, que é igual a numa. Então fiquem atentos, porque essas contrações, elas são muito comuns na língua portuguesa, e ali você tem um artigo guardado, tá? Dentro da expressão. Então, isso aí que eu já vi isso aí em questão de prova. Em que alternativa apresenta-se, encontramos um artigo. E a resposta, por exemplo, foi um dá. E o dá tem artigo, professor? Tem, não é? É a preposição de mais o artigo definido feminino singular a. O artigo é uma classe de palavra variável. Ele vai concordar com o nome a que ele se refere. Geralmente o artigo vem perto de substantivo. Por isso que a gente estuda o artigo e o substantivo bem próximo. Um outro detalhe, pessoas, o artigo ele tem a característica de substantivar algumas palavras. O artigo determina que algumas palavras funcionem como núcleo de estruturas, tá? Então, isso vale para qualquer classe de palavra. Por exemplo, olha, o verde acabou, né? O jantar, lembra da derivação imprópria? Opa, tem que ser com letra minúscula aqui, né? O povo me bate. O jantar foi servido, né? Então, nesses casos aqui, ó, verde era adjetivo,
mas porque o antepôs o artigo, ele virou um substantivo. Jantar era verbo, mas eu antepus o artigo, ele virou um substantivo. Então, muito cuidado, né? Então, até, por exemplo, o porquê, né? O porquê, que geralmente é conjunção, ele recebe até um acento aí, porque agora ele foi substantivado. O porquê foi explicado, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem aí o artigo marcando a presença de um substantivo, tá? Então, o artigo ele tem como característica substantivar algumas palavras. Beleza? Bom, então agora nós vamos para mais uma classe de palavras. Agora nós vamos falar do adjetivo. Bom, vamos lá, vamos falar. Começa com A também, né? Não estou em ordem alfabética não, né? Senão o adjetivo seria a primeira classe a ser estudada, tá certo? Nós vamos falar aqui então um pouquinho do adjetivo. Pouquinho não, né? Vamos esgotar esse assunto porque é muito sério esta classe de palavra. Depois do substantivo, a gente sempre vai falar do adjetivo. Por quê? Povo joia, eu convido vocês a pensar no que quer dizer o prefixo ad. Vou pedir licença a vocês para tomar um pouquinho de água. Enquanto isso, vocês pensam, o que é o ad na língua portuguesa? Ad na língua portuguesa quer dizer junto, certo? Quer dizer junto. Então, ad quer dizer junto. Aí, pessoas, eu esbarrei na palavra jetivo, né? Se vocês pegarem a palavra jetivo, esse fragmento, se eu tivesse em aula, eu estava perguntando para vocês, né? E até eu gostaria que você pensasse, em que outras palavras a gente vai encontrar o fragmento jetivo, né? Você tem a palavra objetivo, você tem a palavra subjetivo. Então a palavra adjetivo vem de uma expressão grega que quer dizer iektos, que deu em português a palavra eu, que nós poderemos traduzir tranquilamente como nome. Aí você tem a tradução do que quer dizer a palavra adjetivo, né? Beleza. Adjetivo é a classe de palavra que vai junto do nome. É isso, professor? É. Adjetivo não tem vida própria. Eu nunca vi um amarelo andando na rua. Já vi carro amarelo, já vi blusa amarela, já vi até pessoa amarela meio adoentada lá, mas o amarelo sozinho não tem vida própria. Prova disso, então, que o adjetivo não tem vida própria, tá bom? O adjetivo, então, é uma classe de palavra variável. E aí nós vamos ver que, porque ela é variável, ela vai se envolver muito com o substantivo diretamente, por efeito de concordância, inclusive, né? A gente vai ver que o adjetivo ele concorda com o substantivo em gênero e número. Substantivo no feminino, adjetivo no feminino. Substantivo no plural, adjetivo no plural. Beleza? Então, quando eu estudo adjetivo, eu tenho que ter muita segurança do que é um substantivo. Certo? Bom, quando a gente pensa nesse caso, a gente vai ver que o adjetivo ele tem função, né? Uma função que é bastante interessante. Eu vou fazer aqui uma joaninha e vou escrever aqui a palavra nome no meio, que você vai entender esse nome como substantivo. Então, o adjetivo é a classe de palavra que caracteriza. Opa! Coisa esquisita, né? Caracteriza. O adjetivo é a classe de palavra que qualifica. É a palavra que enumera. É a classe de palavra que classifica, né? É a classe de palavra que determina, né? O nome. Então, todas essas setas aqui são voltadas para o nome. Então, o adjetivo, ele dá precisão para a informação, né? Falar que eu quero falar com um aluno, isso é muito vago, né? Esse aluno é de onde? Que escola? Qual a idade? Né? É filho de quem? Onde ele mora? Né? É natural de onde? Todas essas informações que eu for passando para você a partir das perguntas que eu levantei agora, todas elas serão adjetivos. Então, o adjetivo ele dá um grau de precisão para a informação bastante grande. Não dá para deixar de lado. Tem que ter muita atenção, então, com o adjetivo, tá certo? Então, caracterizar, qualificar, enumerar, classificar, determinar
são funções do adjetivo. Por exemplo, sala clara. A palavra clara está caracterizando sala. Tanto é que se eu botar sala no plural, o que vai acontecer com o adjetivo clara? Vai mudar também, né? Então você tem as salas claras. Aí, ó, plural de claras se deve ao plural de salas, né? Então, claras está caracterizando as salas que eu estou falando, a quem me refiro. Beleza? Então, no primeiro momento, a gente vai ver que o adjetivo, então, ele vai acompanhar sempre o substantivo. Vamos agora para uma segunda possibilidade de olhar para o adjetivo. Inclusive, isso hoje é muito cobrado em prova, porque eles não querem apenas que o aluno saiba o que é um adjetivo, né, e que as palavras estão naquela frase funcionam como adjetivo. Mas eles têm ampliado isso, inclusive, no caso do adjetivo, para outras classes de palavras que têm características adjetivas. Muita atenção com isso, né? Então eu vou fazer uma segunda joaninha, eu vou colocar aqui, ó, palavras, né? Palavras com características adjetivas, né? Então, palavras que podem funcionar com características adjetivas. É outra joaninha. Aí eu queria falar aqui, por exemplo, do artigo. O artigo tem características adjetivas. O pronome tem características adjetivas, daqui a pouco eu vou explicar como. O numeral tem características adjetivas. O verbo, como assim, professor? O particípio do verbo geralmente é um adjetivo, se a gente for fazer uma análise morfológica mais fria, né? E o próprio substantivo, galera. Aqui eu tenho que dar exemplo, porque é esquisito, né? Como é que o substantivo vai caracterizar o outro substantivo? É a coisa mais normal na língua. Você vai ver aqui no exemplo, tá bom? E aí, quer tomar uma aguinha? Quer dar uma paradinha? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco você vai lá tomar uma água. Senão você perde a aula aqui. Nós estamos vendo aí onde a gente disponibilizar essa aula para ser assistida posteriormente, tá? Então, pode aguardar que se você perder, tiver que sair rapidinho e voltar, a aula vai estar rolando, você vai poder ver. Mas, de preferência, fique por aí. Uma outra coisa, pessoas, que eu esqueci de falar no início, é que nós vamos ter o nosso tempo de plantão, né? Você está ouvindo eu falar na sua cabeça aqui e você não está podendo retornar, não está podendo levantar a mão, né, para tirar dúvidas, mas você vai poder, você já deve ter recebido aí o meu e-mail e o meu telefone celular. Nesse período, você pode tirar suas dúvidas comigo, tá certo? Só vou pedir um favor, claro que eu não posso responder para você imediatamente às vezes, né? Eu tenho um horário que ficou estipulado aí na quarta. Posso responder para você, mas isso não leve isso como obrigação. Às vezes um dia eu te respondo, outro dia eu demoro para responder, você vai ficar bravo comigo não, tá bom? Porque aqui eu tenho que gerenciar umas outras coisas também. Eu não parei aqui, tem umas outras coisas para fazer. Não é que eu não tenho mais o que fazer, tenho, mas a meio-dia eu fico por conta de responder as perguntas. Fora disso, eu posso responder esporadicamente por áudio, aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tendo um tempinho aí eu respondo, tá bom? Então se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Estou fazendo exercício na apostila. Pintou dúvida? Pode perguntar que a gente responde para você. Tá certo? Fica aí o recadinho do coração. Bom, bora lá então. E aí eu falei aqui das palavras que têm características adjetivas, né? O artigo, porque o artigo concorda com o substantivo, né? O artigo, se o substantivo é masculino, o artigo vai concordar. Por quê? Quando o artigo define ou indefine, é um tipo de caracterização. Uma camisa e a camisa me faz tomar decisões diferentes, ok? Pronome, né? Esta casa, essa casa e aquela casa, pasmem, eu estou me referindo a casas diferentes. Então, ela é a primeira, né? Ele é o segundo, estou me referindo a pessoas diferentes. Então, o pronome tem a característica aí de mudar a referência do nome. Então, ele tem características adjetivas. Depois o numeral, né? Vê que o numeral, eu não falei dele hoje ainda, mas é uma outra classe para não ficar muito picadinho também, quem perder essa aula perder muito. Nós vamos falar de numeral em um momento oportuno. Mas ele também tem características adjetivas, né? Uma aula, 2 horários. 2 aulas, 1 horário. E aí você vai ver que o numeral 1 e 2 está concordando com o nome a que se refere.
E quantificar é um tipo de caracterização, tá bom? Olha, eu sou o primeiro da fila, né? Eu sou o terceiro da fila. Eu estou me referindo a pessoas diferentes, através de um caracterizador numeral, né? Que é o numeral ordinal, ok? Depois eu tenho o verbo, né? No particípio. Veja bem, estou cansado. Cansado é particípio do verbo cansar. Se fosse uma mulher falando, ela iria dizer, né, que ela está cansada. Nós estamos cansados e elas estão cansadas. Cansado é particípio do verbo cansar e ele vai concordar porque ele tem características adjetivas. Beleza? Para o substantivo eu vou desenhar aqui no quadro. Tá? Olha essa frase aqui, olha. As crianças... Falei crianção. As crianças são a alegria. Vou cortar aqui um pouquinho. As crianças são a alegria. Olha, criança substantivo, alegria substantivo. Veja bem, eu estou dizendo que as crianças são a alegria, né? Então eu estou caracterizando as crianças como sendo a alegria, tá? Então alegria é substantivo e está caracterizando o substantivo crianças, né? A mentira é uma praga. Eu tenho mentira substantivo, praga substantivo. E eu estou usando o substantivo praga para caracterizar a mentira. Então o substantivo também pode caracterizar. Beleza, pessoas? Tá claro como essa música nos ilumina? Bom, vamos continuar aqui e agora vamos falar um pouquinho sobre o adjetivo propriamente dito, né? A gente sabe que, por exemplo, uma frase, né, que a gente vai usar um adjetivo, ela pode conter, né, várias formas de se escrever. Várias não, pelo menos duas formas de escrever o adjetivo. Você pode escrever o adjetivo em uma palavra ou pode escrever o adjetivo em mais de uma palavra. Quer ver um exemplo? Né? A linda rosa do jardim, estou romântico hoje, né? Floresceu. Ó, a linda rosa do jardim floresceu. Gente, substantivo rosa. Linda, adjetivo caracterizando rosa. Não é qualquer rosa, é a rosa do jardim. Então o que acontece? Linda e do jardim estão caracterizando a rosa. Só que linda aqui é um adjetivo. E do jardim? Não está caracterizando também? Pois é. Então aqui nós vamos dar um nome diferente. Porque aqui eu não tenho uma palavra só. Aqui eu tenho a preposição de, mais o artigo o, mais o substantivo jardim. Isso tem um nome. Vamos dar uma olhadinha? Vamos falar agora das locuções adjetivas. O que é uma locução, povo joia? Locução é toda estrutura que é constituída de mais de uma palavra para dar uma única ideia. Nesse caso, a ideia adjetiva, por isso que é locução adjetiva, tá? Então veja bem, eu tenho a preposição de, mais o artigo o, mais o substantivo jardim, para caracterizar o substantivo rosa. Vamos ver como é que funciona esse lance de locução adjetiva, né? Na maioria das vezes, a gente vai ter a possibilidade de substituir, maioria das vezes, não é sempre não, hein? Poder substituir uma locução adjetiva por um adjetivo. Vamos dar uma olhadinha nisso? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra presente. Então você pode colocar aqui, olha, várias locuções adjetivas. Por exemplo, olha, presente de mãe, presente de pai, presente de irmão, presente de rei, presente de ouro, né? Presente de prata. Vou colocar só esses exemplos aqui para a gente pensar junto, tá? Olha, de mãe, locução adjetiva porque está caracterizando o presente. E por que é uma locução adjetiva?
Porque tem a preposição de mais o substantivo mãe. Beleza? A preposição de mais o substantivo mãe estão caracterizando o substantivo presente. Mas você há de convir comigo que dá para substituir de mãe por um adjetivo. Concorda? Presente de mãe é o que nós chamamos de presente materno, né? Ou maternal. A gente sabe que em alguns contextos o maternal também funciona, tá certo? Então, presente de mãe, adjetivo, não, de mãe, locução adjetiva. Materno, adjetivo. O adjetivo é uma palavra única, beleza? Locução adjetiva geralmente é uma preposição mais um nome com valor adjetivo, tá? Então, isso é bom lembrar, tá? A locução adjetiva, ela é constituída de uma, sempre, tá? Preposição mais nome, tá? Guarda isso. Toda locução adjetiva, ela é constituída por preposição mais nome. Por isso que preposição mais nome, caracterizando o presente, que no nosso caso aqui é um substantivo, tá? Você tem então a locução adjetiva e, por causa disso, um caracterizador, tá bom? Agora, presente de pai, né? O presente de pai é o chamado presente paterno, né? Aqui, para variar, a explicação é latina, né? Porque mater é mãe em latim, pater é pai em latim. Aí o adjetivo adora retomar a etimologia dessas palavras, tá? Presente de irmão. Então você já deve estar cantando a pedra aí, né? O que seria o presente de irmão? Irmanal? É um presente fraterno. Então você já tem a resposta, né? Porque frater em latim é irmão. Valeu? Já de rei. Presente de rei é um presente real ou presente régio, tá? Régio vem de rei, por isso Vitória Régia, tá? A palavra régio, régia, né? Tem aí a ideia do real, tá bom? Também o real de rei. Então real ou régio tem a ver com rei, tá bom? E de ouro, um presente de ouro é um presente áureo, né? Dourado não, cuidado, hein? Áureo. Lembra que o símbolo do ouro na tabela periódica é o AU? Tá vendo? Estudar latim ajuda até lá na química, né? Vamos lá então. Presente de ouro é um presente áureo. Qual que é o símbolo do ouro na tabela periódica? AU. Guarda isso que nunca mais erra. Então, presente de ouro. A época áurea é a época de ouro. Anos áureos, anos de ouro, ok? E de prata, né, é argenteo ou argentino. Então, argenteo ou argentino. Qual que é o símbolo da prata na tabela periódica? Você se lembra? AG. Pois é. Então, argenteo é de prata. Argentina, local da concentração de prata. Beleza? Fique atento aí, porque de prata é a locução adjetiva e argenteo, o argentino, é o adjetivo. Não sei se vocês observaram, mas todos os exemplos que eu coloquei aqui, né, você tem aí um equivalente, né, a locução adjetiva e teve aí um equivalente adjetivo, tá certo? Falando ainda de locução adjetiva, há uma outra categoria que as pessoas cobram muito em prova. E aí, meu amigo, minha amiga, você tem que dar uma olhada. Eu vou separar até esse material para vocês. A apostila, ela trouxe muito pouco, tá? Mas eu acabo que isso costuma vir em prova. E eu acabo colocando isso aí como material agregador para vocês. Que são os casos de fobia, né? Então, por exemplo, as fobias, há uma equivalência entre a fobia, adjetivo, e a locução adjetiva, né? Por exemplo, então eu vou colocar aqui aversão ou medo, tá? Que as duas palavras aí são muito parecidas, tá? Aversão ou medo, tá? Então vamos lá colocar, olha, de escuro, né? De luz, de altura, de fogo.
Medo, por exemplo, de lugar fechado. Olha, para essas expressões todas aqui que eu coloquei, são locuções adjetivas. Ó, medo de escuro, de luz, medo de altura, medo de fogo, medo de lugar fechado, são locuções adjetivas. E elas têm adjetivos correspondentes. Isso de vez em quando eles colocam uma provinha lá para tirar candidato, né? Então, quem sabe, passa na frente. Por exemplo, medo de escuro, noctofobia. É a palavra noctus, lembra? A palavra noturno, vem daí, ó. Latim também. Então, noctofobia é quem tem medo de noite, medo da noite. Essa pessoa geralmente tem que dormir com luz escura, com luz acesa. Luz escura é ótimo, né? Luz acesa. Aqui é bom lembrar, gente, que isso aqui não é brincadeira não, né? A gente sabe que tem pessoas que têm doenças que daí para caminhar para depressão é um pulo, né? Que Deus nos livre. Medo de luz, né? O que nós chamamos de fotofobia. Então, o fotofóbico é o ser ou a pessoa que tem horror à luz. Geralmente alguns animais têm esse hábito, né? Que não podem ver luz, então eles ficam em cavernas, ficam em lugares escuros. Aí quando escurece, ele sai para a vibe dele, né? Enfim. De altura, acrofobia. Né? Acrofobia. Lembra, o acrobata é aquele que faz as mirabolâncias dele no alto, não é verdade? Depois o fogo, horror ao fogo, né? Pirofobia. A palavra é meio esquisita, mas é isso mesmo, gente. Pirofobia. O que é a pirofobia? Quem tem horror a fogo, né? Não é aquele fogo debaixo da panela, não. Aquilo lá é bom pra caramba, né? Mas quando a pessoa percebe que o fogo pode estar fora de controle. Por exemplo, se a pessoa não fica próximo de fogueira, se ela vê um incêndio, ela desespera, né? Porque ela tem medo do fogo fora de controle. Então, seria a pirofobia. Lembra da pirofagia? Né? Pirotecnia. Olha, a técnica de lidar com fogo. Pirofagia é o espetáculo que a pessoa come fogo. Nos sinais hoje tem muito, né? Pessoa que engole fogo lá, isso se chama pirofagia, tá? E horror a lugar fechado, que é o mais comum aí, né? Que é o que nós chamamos de claustrofobia, né? É horror a lugar fechado, clausura, né? Tem gente que não anda de elevador nem a pau, Juvenal. Corredor pequeno, a pessoa não entra, sala só com uma porta a pessoa não vai. Isso aí realmente eu falei para vocês. São pessoas que têm problemas sérios, né? Isso aí tem que ser tratado ou pode trazer problemas sérios para a vida da pessoa. Tirando esse drama todo, com todo respeito, é claro, aqui o que eu tenho? A locução adjetiva e o adjetivo. O noctofóbico é aquele que tem horror ao escuro. Fotofóbico, horror à luz. O acrofóbico, aquele que tem horror à altura. O pirofóbico, aquele que tem horror ao fogo, medo. E o claustrofóbico, aquele que tem horror ao lugar fechado. Beleza? Ainda falando de locução adjetiva, esse tema pega, né? Esse tema pega. A gente tem ainda uma outra forma de cobrar, né? De ver sendo cobrado hoje. Essa ainda com menos frequência, mas eu não deixo de falar porque é aquela coisa, né? O dia que você não fala, a matéria vem. E eu não quero ninguém me xingando porque eu não falei de determinado assunto, né? A gente vai falar então aqui da chamada locução adjetiva, que é o gentílico. O que seria esse gentílico? De acordo com o local que você nasce, você recebe um nome, né? Por exemplo, vocês que são de Barbacena, né? De Barbacena, nós vamos usar o adjetivo barbacenense, tá? Barbacenense. Lembrando, né, que a maioria dos gentílicos faz com o sufixo ense. Aqui de São João del Rei, nós somos São Joanense, de Barroso, Barrosense, Dores de Campos, Dorense, né, Carandaiense, e vai por aí afora, Sandumonense. Agora, vocês sabem que outros alteram também, por exemplo, aqui, ó, está entre nós aí, Tiradentes, né, Tiradentes. Usou o mesmo sufixo de Belo Horizonte, né, terminou com TE. Então, quem nasce em Tiradentes é
Tiradentino, tá? Quem nasce em Belo Horizonte é Belo Horizontino. Aí, ó, um pouco mais de 100 quilômetros de vocês, nós temos a cidade de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. E quem nasce em Juiz de Fora é Juiz Forano, né? Juiz Forano. Aí o ano, aquele que habita Juiz de Fora. E aqui nós vamos ter um dado curioso, né? Porque algumas cidades levam o nome grego polis. Por exemplo, eu vou citar aqui o caso de Ritápolis, né? Ritápolis, Ritapolis. Polis vai usar o sufixo ano. Então, quem nasce em Ritápolis é ritapolitano, tá? Ritapolitano. Tano, aquele que habita. Poli, a cidade. E Rita, a cidade de Santa Rita, homenagem lá a Santa Rita de Cássia. Tá certo? Então, Petrópolis é petropolitano. Teresópolis, teresopolitano. E aí tem alguns curiosos, né? Que é bom a gente às vezes até saber, para efeito de prova ou não, né? Mas não sei, vai que você vai morar lá, já pensou? Você foi designado para servir em Salvador, na Bahia. Olha que chato, né? Você vai ficar 2 anos em Salvador, 2 anos de carnaval lá, me leva que eu vou. Oh, meu Deus! Vamos lá então. Então quem nasce em Salvador, na Bahia, de Salvador. É um negócio diferente, porque pegaram a palavra Salvador grega e jogaram no gentílico. Por isso que lá é chamado de soteropolitano. Olha, o que é isso? Sótero, Salvador em grego. Poli, cidade, tano, aquele que habita. Então, aquele que habita a cidade de Salvador. Beleza? Então, bastante atenção com esse gentílico aí. Aí depois nós temos aqueles que são bastante conhecidos nossos, mas que geralmente geram problema. Por exemplo, de São Paulo. A cidade de São Paulo e o estado de São Paulo têm o mesmo nome, né? Então, quem nasce na cidade de São Paulo é chamado de paulistano, tá? E quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Então, eu posso dizer que todo paulistano é paulista, porque todo paulistano nasceu no estado de São Paulo, mas nem todo paulista é paulistano. Nem todo mundo que nasceu no estado de São Paulo nasceu na cidade de São Paulo, tá? Inclusive, alguns nomes de cidades recebem o adjetivo paulista, né? Cachoeira Paulista, Bragança Paulista, São Vicente Paulista, alguns casos ali. Também, o Rio de Janeiro, né? Entrou nessa lista aí, ó, tá? Rio de Janeiro. Você pode se referir à cidade e Rio de Janeiro você pode se referir ao estado, tá? Então, a cidade e estado tratados de forma diferente. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro recebe o gentílico de carioca. E quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense, né? O que tem a ver Fluminense com Rio? Tudo. A palavra flumens é rio em latim, tá? Por isso a erosão fluvial, é a erosão provocada pelas águas do rio, beleza? Então, fluminense é aquele que nasce no estado do Rio de Janeiro e carioca é aquele que nasce na cidade do Rio de Janeiro, tá? Aqui então um pouquinho de curiosidade, porque o gentílico às vezes ele é formado ora por uma locução adjetiva, e é o mais importante, cadê a locução adjetiva? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, ou pelo adjetivo. Pode ser carioca, pode ser paulista e pode ser soteropolitano. Beleza, pessoas? Então, nesse caso aqui, a gente encerra o estudo da introdução do adjetivo. Bastante, digamos que é uma introdução bem grandinha, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre o número dos adjetivos, né? Então, quando você vai estudar número do adjetivo, o que a gente fala em número? É a possibilidade do adjetivo ir para o singular ou para o plural. Eita, não tem mistério. Então você coloca assim a seguinte informação: número
do adjetivo é igual ao substantivo. Tá? Idem, substantivo. Como assim, professor? Ué, as terminações são as mesmas. Se eu termino em vogal, acrescento S, tá? Clara, claras. Depois, a, l, i, ol, ur, faço o plural em is. Por exemplo, azul, azuis. Beleza? R, S, Z, L, isso está lá no substantivo. Anota aí que foi no finalzinho da aula que eu passei isso para vocês no quadro lá, na nossa última aula, tá bom? R, S, Z e L, eu faço o plural em ES, né? Por exemplo, ímpar, adjetivo ímpar, ímpares, beleza? Depois eu tenho lá o bom, né? Adjetivo terminado em M, você faz plural em NS, por isso que o plural de bom é bons, beleza? Então o número do adjetivo é igualzinho ao do substantivo, não tem mistério. Guardou lá, guardou aqui. A minha preocupação é se errar lá, errou lá, erra aqui também, mas não é o seu caso não, é o caso do seu concorrente, beleza? Beijo no coração. Vamos continuar aqui? Vamos falar agora sobre o gênero do adjetivo. Pessoas, o gênero do adjetivo é também um pouco parecido com o substantivo, mas esse aqui é mais simples, né? Então, quando eu falo de gênero do adjetivo, também ele pode ser uniforme ou o gênero do adjetivo pode ser biforme. Beleza? O que seria um gênero uniforme para adjetivo? Um gênero uniforme para adjetivo. Como assim? Palavra que só tem um jeito, não tem como saber se está no masculino ou feminino, né? Por exemplo, feliz. Homem feliz, mulher feliz. Não tem variação de gênero, tá? Contente. Ela está contente, ele está contente. Também é uniforme com relação ao gênero, não tem variação, tá certo? E o biforme, como é que seria? Aqueles que têm duas formas para dizer se o adjetivo está no feminino ou no masculino. Lembrando que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Galera, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Não sei se você já ouviu uma expressão muito esquisita que as pessoas falam aí fora, né? Concordo com você em gênero, número e grau. Coitada dessa pessoa, está falando uma bobagem. A língua portuguesa ela não tem a tríplice concordância. Ela concorda em gênero e número. A concordância em grau não é obrigatória, né? Então, casa branca. Mas se você colocar a palavra casa no diminutivo, por exemplo, casinha, você não tem que colocar o adjetivo também no diminutivo. Não é porque é casinha que ela vai ser branquinha. Não, pode ser casinha branca. Resolvido assim, beleza? Então a concordância é gênero e número. Então se alguém falar com você assim, eu concordo com você em gênero, número e grau, aí você agradece que essa pessoa está mais realista que o rei. Tá doido para ela, né? Depois o biforme, então, aqueles que têm duas formas. Por exemplo, arroz cru, né? Comida crua, tá? Salão claro, rua clara, né? Barraco escuro, né? Porta clara, tá só escura no caso, né? Gostei de claros, né? Então, a gente tem essa possibilidade mínima de variação em gênero. Apenas uniforme, aquele que só tem uma forma, que não tem sobrecomum, apesar de a gente, se quiséssemos classificar, claro que até daria, mas no adjetivo a gente não mexe com isso não, tá? A gente deixa aí o uniforme fazendo dessa forma, esse jeito aí de escrever o adjetivo de duas maneiras. Beleza? Então vimos aí o estudo do grau, o estudo do número e o estudo do gênero do adjetivo. Pessoas, eu quero chamar a atenção de vocês porque quando a gente estuda o adjetivo, nós vamos ter uma classe de palavra que é muito parecida com ela. Eu vou falar aqui rapidamente, só para fazer uma introdução, do advérbio.
Tem gente que fica na dúvida se determinada palavra é adjetivo ou se determinada palavra é advérbio. Já vou adiantar uma coisa aqui. Primeira grande diferença, tá? O adjetivo é uma classe de palavra variável, ok? O adjetivo vai para o feminino, vai para o plural, tranquilo? E o advérbio, a gente vai começar a ver a partir de agora, que ele é uma classe de palavra invariável. Ô professor, você não vai estudar todas as variáveis, depois todas as invariáveis? Não, não. Já vamos colar o advérbio do lado, por quê? Uma série de palavras, pode ser num determinado momento adjetivo, num determinado momento advérbio. A diferença é a quem se liga, não é verdade? O adjetivo, ele caracteriza quem? Qual é a razão de ser do adjetivo? O substantivo. Então, é a segunda diferença. Se eu tenho uma variável no adjetivo, ele concorda com o substantivo. Já o advérbio, vocês vão ver que ele se liga ao verbo, ao adjetivo, e é o único que pode se ligar a ele mesmo, ao outro advérbio. O advérbio pode acrescentar uma circunstância a outro advérbio. Gente, então por enquanto eu estou colocando só a diferença, tá? Eu nem falei nada de advérbio ainda. Mas você já tem algumas pistas com base na aula que eu dei hoje de adjetivo, em que o fragmento ad quer dizer o quê? Junto. E a palavra vérbio é isso que você está pensando. Verbo, tá? Então é bom ficar atento porque uma coisa vai ajudar a gente a entender a outra. Só não dá para fazer confusão, tá? O advérbio é uma classe de palavra invariável. Isso quer dizer que o advérbio nunca vai concordar com o substantivo. Nunca vai, tá? O adjetivo sempre vai concordar com o substantivo. Por motivos óbvios. O adjetivo se liga ao substantivo. O advérbio você vai ver que é o verbo adjetivo ou a outro advérbio. Vamos só dar uma olhadinha nessa questão do advérbio aqui, se ligando a essas classes de palavras, para você perceber a diferença, tá? E eu vou caminhando aí para o finalzinho da nossa aula. Veja bem, ela, ele, vamos pegar aqui um outro, né? Ele mora longe. Ele mora longe. Agora, ele mora muito longe. Agora, ele é muito alto. Olha aqui esses casos, olha. Ele mora longe. Longe aqui é um advérbio. E a prova diz que ele é variável. Passa isso aí para o plural para você ver. Eles moram longe. Não existe a palavra longes, né? Então, longe aqui está acrescentando uma circunstância ao verbo. Por isso que aqui longe é advérbio. Ele mora muito longe. Olha que interessante. Ninguém pode falar que ele mora muito.